Momento dessa ministração. Atos capítulo 13 é o texto base que a gente tem usado. Atos capítulo 13, versículo de número 22. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Davi, Senhor, que dissestes que Davi era um homem segundo o teu coração. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa vontade. Ser homens e mulheres segundo o teu coração. Gente que vive a tua palavra, gente que te ama, gente que te busca, gente que prioriza o Senhor. Pai, vem sobre nós nessa ministração. Toma as nossas vidas, toma aqueles que estão nos assistindo agora, que possa ser um tempo de aprendizado. Eu sei, Senhor, que tem muita coisa que o Senhor vai nos ensinar na tua palavra, com relação aos nossos relacionamentos, com relação às pessoas com as quais nós convivemos. Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, destrava tudo aquilo que porventura possa vir lutar contra essa pessoa nesse momento. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos ouvir da tua palavra. É o que eu te peço, em o nome do teu Filho Jesus. Todos digam graças a Deus. Como eu disse, domingo passado nós iniciamos uma caminhada pela vida de Davi. Eu não sei se você sabe, mas Davi é o segundo homem mais citado na Bíblia. O primeiro é Jesus, o segundo é Davi, o terceiro é Moisés. Se a Bíblia fala tanto de Davi, nós temos muito a aprender com ele. E eu acredito que tudo aquilo que Davi viveu tem muito a ver com a nossa vida e com aquilo que a gente vive, porque todos nós vivemos rodeados de pessoas. Nós temos pessoas as quais nós convivemos na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na célula, na igreja, na escola, enfim, nós temos tantas pessoas que convivem conosco. E essa palavra, ela nos ensina como Deus usa pessoas para formar o nosso caráter. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, mas Davi, ele não nasceu pronto. Deus usou pessoas para formar Davi. A questão não é apenas quem passou pela vida de Davi. Talvez hoje você esteja olhando para a sua história, e quando você olha para a sua história, talvez você pense assim: por que essa pessoa apareceu na minha vida? Por que aquela pessoa me feriu e me machucou tanto? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que
eu encontrei aquela pessoa justamente naquele momento. Sinceramente, eu não acredito em coincidências. Eu acredito em Jesuscidência, que Deus tem um propósito em tudo para a nossa vida. Talvez você esteja tentando entender pessoas que fizeram parte da sua história. Mas a pergunta não seja por que essa pessoa entrou na minha vida, por que essa pessoa passou pela minha vida, mas talvez a pergunta seja o que Deus queria formar em mim, no meu caráter, na minha vida, através dessa pessoa. Talvez essa seja a pergunta mais inteligente que eu e você possamos fazer com relação às pessoas que estão fazendo parte da nossa vida, que entraram na nossa vida. Talvez você não consiga entender isso. Mas quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi nasceu numa casa e seu pai, Jessé, foi alguém que Deus usou para trabalhar a rejeição na vida de Davi. Deus usou Eliabe para trabalhar a crítica na vida de Davi. Deus usou Nabal para trabalhar a ingratidão na vida de Davi. Deus usou Abigail para trabalhar a sabedoria na vida de Davi. Deus usou Natã para trabalhar o arrependimento na vida de Davi. Mas Davi conviveu com tantas pessoas, como eu e você convivemos com tantas pessoas. E hoje eu quero falar sobre outras que não deu tempo de ministrar naquele domingo. E eu gostaria de começar falando sobre uma pessoa chamada Merabe. Quem foi Merabe? Que arquétipo, que modelo é esse na vida de Davi? Merabe é o arquétipo da frustração. Quem foi Merabe? Alguém sabe quem foi Merabe? A filha de Saul. Merabe foi a filha mais velha de Saul. Quando Davi venceu Golias, Saul, ele prometeu Merabe para Davi. Ele disse: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, porém, sê-me por filho valoroso, e peleja as batalhas do Senhor, porque Saul dizia: não seja contra ele a minha mão, mas seja contra ele a mão dos filisteus. Na verdade, Saul torcia para Davi morrer. Por isso que ele diz: seja contra ele não a minha mão, mas a mão dos filisteus. E ele prometeu Merabe para Davi. Ele prometeu, ele disse que se ele vencesse Golias, ele se casaria com ela. E Davi não rejeitou a possibilidade, mas quando chegou o momento, algo inesperado aconteceu. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 19, diz assim: sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Olha o que o texto está dizendo. Quando chegou o dia de ele cumprir a promessa e entregar a filha dele para Davi, para se casar com ele a entrega para Adriel. E o que isso representa? Davi teve uma promessa que não se cumpriu da maneira como ele imaginava. E isso ensina a mim e a você que nem tudo aquilo que parece prometido a você será entregue a você. E você precisa aprender a lidar com frustrações. Quantas pessoas te fizeram promessas?
Quantas pessoas fizeram negociações com você e disse: olha, se você fizer isso, se você vender isso, se você bater a meta, se você... E de repente você se esforçou, você lutou, você deu o seu melhor. Só que no dia, quem te prometeu não cumpriu. E promessa não cumprida vira frustração. Para você ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa aprender a lidar com frustrações, porque a vida é feita de frustrações. Há pessoas que vão passar pela nossa vida representando portas que se fecham, oportunidades que desaparecem e coisas que Deus aparentemente deixou escapar. E Merabe pode representar a oportunidade que você perdeu, o relacionamento que não aconteceu, o cargo que não veio, a porta que você tinha certeza que seria sua e aquilo parecia estar tão próximo. E de repente, sumiu. E o problema disso é que tem gente que se prende na frustração. Meus irmãos, todos nós passaremos por frustrações. Todos nós seremos frustrados. Enquanto vivemos nessa terra, nós enfrentaremos frustrações. Agora, o problema é que eu não posso ficar preso numa frustração. Tem gente que não vira o disco. É a mesma reclamação de algo que aconteceu há 4, 5 anos atrás. Não consegue desvencilhar daquilo. Se frustrou, tudo bem, levanta a cabeça e a vida segue. Merabe representa esse tipo de frustração. E eu e você precisamos entender que nem toda formação acontece através daquilo que recebemos. Algumas das maiores formações do nosso caráter acontecem através daquilo que nós perdemos. Até para dizer a verdade, as perdas nos amadurecem mais do que os ganhos. Então eu e você precisamos ter essa clareza de que há coisas que Deus usa para nos formar justamente porque não nos permite possuí-las. Deus usou Jessé para formar Davi através da rejeição. Deus usou Golias para formar Davi através do desafio. Deus usou Nabal para provar Davi através da provocação. Deus usou Abigail para formar Davi através da sabedoria. Deus usou Saul para formar Davi através da perseguição. E Deus usa Merabe através de uma promessa que não aconteceu. O que não aconteceu também pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Posso ouvir um amém? Com o que você está frustrado? Qual é a razão da sua frustração? Qual é? Até quando você vai ficar, como diz o ditado popular, chorando o leite derramado? Até quando você vai ficar preso numa coisa que já aconteceu, que já passou? O que não aconteceu também pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Merabe foi uma das pessoas, uma das histórias mais tristes, até porque ela foi prometida para Davi, e eu acredito que havia uma expectativa no coração dela, porque afinal ela se casaria com o campeão de Israel, com o homem que venceu o gigante, o Golias. E de repente ela foi dada a outro homem. E quem casa com Davi então
é a outra filha de Saul. Agora presta atenção nisso. Merabe, a história dela é muito triste. É muito triste porque depois que ela se casa com Adriel, ela tem 5 filhos. E quando Davi, ele assume o trono de Israel, 3 anos depois, havia uma grande fome. As pessoas estavam morrendo, plantava, não colhia, o gado morrendo, não havia comida. E Davi, como homem de Deus, então, ele busca o Senhor, ele ora ao Senhor, ele diz: Deus, o que está acontecendo? Irmãos, quando as coisas começam a sair fora do planejado, quando as coisas começam a tomar um rumo diferente na nossa vida, quando as coisas começam, você fala: olha, não dá, tem alguma coisa estranha acontecendo, então é hora de buscar Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo? E no capítulo 21 de 1 Reis, de 2 Samuel, e houve nos dias de Davi uma fome, de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Matou os gibeonitas. Quem foram os gibeonitas? Os gibeonitas, eles aparecem centenas de anos antes, lá no livro de Josué. Quando Josué faz uma aliança com Deus, quando os gibeonitas, eles se infiltram no meio dos hebreus, e Josué deu uma palavra, de que os hebreus sempre protegeriam os gibeonitas, mas os gibeonitas deveriam ser seus servos, porque eles enganaram Israel. O que aconteceu foi que eles se vestiram de mendigo e vieram, quando viram que Israel estava destruindo tudo em volta, em Canaã, eles, para não serem destruídos, se passaram por mendigos e pediram ajuda, e se infiltraram, e depois se descobriu o plano deles, mas Josué já tinha dado uma palavra. E Josué fez uma aliança, que eles nunca seriam destruídos. Os anos se passaram, e Saul não cumpriu a palavra. Saul matou os gibeonitas. E agora a Bíblia diz que houve fome por 3 anos. 3 anos. Saul já tinha morrido e o povo estava sofrendo. Você já parou para pensar se o seu sofrimento não está ligado a alguém que já passou e não está aqui mais? O pecado de alguém na sua família, lá atrás, e hoje você está pagando por isso. Saul fez algo terrível, e agora Davi é homem de Deus, é gente de Deus, mas está acontecendo alguma coisa errada. Ele diz: Deus, eu estou te servindo, eu estou fazendo tudo certo, por que está acontecendo isso comigo, no meu reino? E Deus fala: não é por causa sua, é por causa de Saul. E aí Davi fala: o que eu vou fazer? Aí chamaram alguns dos gibeonitas ainda e disseram: olha, eu quero pedir perdão para vocês. O que Saul fez com vocês, eu quero pedir perdão. E eles falaram assim: nós perdoamos, mas nós queremos 7 descendentes da casa de Saul, que nós vamos enforcá-los. Para que a praga acabe, nós queremos 7. E aí foram os 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa. Eles foram enforcados. Rispa ficou lá, vigiando os urubus, para não comer os corpos dos filhos. Olha que situação triste dessa moça. Ela foi uma mulher cuja história começou com uma promessa de casamento com Davi,
terminou casada com outro homem, e os seus 5 filhos acabaram envolvidos nas consequências da casa sanguinária de Saul. Saul já havia morrido, mas as consequências dos seus erros ainda estavam bem presentes. Quando você analisa o sofrimento de Merabe, você percebe que tudo se deu pela forma como Saul, o pai, tratava os seus filhos. O tempo todo ele oferecia as filhas, ele via uma oportunidade, ele oferecia a filha em casamento. Saul é aquele tipo de gente que, se possível for, vende até a mãe. Não tem consideração por ninguém. É só negócio, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Um oportunista colocou as filhas nessa situação. A Bíblia então vai nos mostrar que Merabe, ela sofre com isso. Quando você analisa o sofrimento dela, você percebe que tudo se deu dessa forma. Saul toma decisões erradas, Merabe, a sua filha, sofre as consequências, e como se fosse, se fosse apenas, e eu ponho uma aspas nesse apenas, Merabe, não, a filha sofre e 5 netos também sofrem. E você percebe que aquilo vai passando os netos. Hoje é dia dos pais. Não posso me esquecer de, no final desse culto, fazer uma oração pelos pais. A Bíblia, a primeira menção de amor na Bíblia não é sobre um homem e uma mulher. A primeira menção de amor na Bíblia está em Gênesis, quando Deus diz: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem tu amas. É a primeira menção de amor. Quando o filho pródigo volta, ele só volta para casa porque ele se lembra do pai. O quão é importante a paternidade. A história de Merabe mostra que os nossos filhos pagarão por nossos erros na vida. Saul, além de um péssimo rei, ele também foi um péssimo pai, e isso me faz lembrar de um homem chamado Zedequias. Zedequias é bisneto ou tataraneto de Ezequias. Ezequias foi um homem que teve uma experiência com Deus. Ezequias estava doente, ele ia morrer. Deus manda o profeta Isaías à casa dele e fala: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E Ezequias se arrepende. O profeta já estava no pátio. Deus fala: volta e diz que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ezequias tem uma experiência poderosa com Deus. Mais tarde, os babilônicos enviam alguns mensageiros, e Ezequias mostra a sua casa, mostra o palácio, mas não fala de Deus. E Deus visita Ezequias e diz: olha, você vai pagar um preço por causa disso. Olha o que Deus disse para ele: eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e tudo quanto entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até de seus filhos que procedem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse. E disse mais: e não haverá, pois, paz e verdade em meus dias? Olha só, Deus falou: vai acontecer isso. Tudo que você ajuntou vai perder, vai acabar. Seus filhos serão levados como escravos.
E sabe o que ele diz? Boa é a palavra, porque vai acontecer com os meus filhos e não comigo. Você consegue imaginar que tem pai assim? Que tem mãe assim? Vai acontecer com eles, boa é essa palavra, porque é para eles, não é para mim. Ele comete o erro, e agora Deus diz que vai acontecer com os filhos dele. Em vez dele clamar a Deus, falar: Deus, não aconteça isso com os meus filhos, ele diz: oh Deus, obrigado, porque não é comigo, eu não vou estar aqui para ver. Como consequência, Ezequias foi um homem de Deus, deu essa vacilada, mas como consequência, ele teve um filho, que esse filho dele, ele foi mais endemoniado do que o demônio. O nome dele foi Manassés. A Bíblia diz que Manassés, ele encheu Jerusalém de sangue, matou os homens de Deus, mulheres de Deus. Ele profanou o templo do Senhor, ele fez feitiçaria em toda Jerusalém, e há quem diga que ele mandou, porque não está escrito, há quem diga, por isso eu estou dizendo, estudos apontam que ele cerrou o profeta Isaías no meio. Aí você fala: como pode um homem de Deus, pai, e ter um filho tão cruel? É porque ele foi homem de Deus para ele não foi homem de Deus para os filhos. Infelizmente a gente vê muito isso acontecer no meio cristão evangélico. Muita gente que é homem de Deus aqui dentro, mas quando passa aquela porta para fora, não tem nada de Deus. Há até um caso que conta que um presbítero morreu, e no dia do velório, do sepultamento, e o pastor então começou a pregar: eis aqui um homem de Deus, um pai exemplar, um marido perfeito. E aí a viúva dá uma cutucada no filho e fala: meu filho, levanta para ver se é o seu pai mesmo que está lá dentro do caixão. Era o caso de Ezequias. Foi um homem de Deus para a nação, mas não foi um homem de Deus para os seus familiares. Triste esse discurso. Mas não só essa pessoa passou, mas passou um outro homem chamado Joabe. Joabe é o arquétipo dos segredos não tratados. Quando o rei Davi estava no leito de morte, ele chama o seu filho Salomão e dá alguns conselhos para ele. E diz: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que me fez aos dois chefes dos exércitos de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jeter, aos quais matou. Em tempo de paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Farás, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitirá que as suas cãs são os seus cabelos brancos, desçam à sepultura em paz. E depois Davi diz: Salomão, seja homem e faz isso. Quem foi Joabe? Ninguém merece ter um Joabe na vida. Ninguém. Joabe, ele foi um comandante do exército de Davi. E pensa num comandante extremamente competente, habilidoso, útil, pau para toda obra. Sabe aquele homem proativo? Era ele, Joabe. Mas Joabe, ele agia nas sombras contra Davi. E Davi não podia fazer nada. Joabe representa aquela pessoa que é tão útil para você,
que você começa a tolerar aquilo que Deus nunca mandou você tolerar. E alguém chega para você e diz: manda esse cara embora, sai de perto dessa pessoa. E você diz: eu não posso, porque ele me entrega resultado. E você tem que tolerar aquele tipo de gente na sua vida. Joabe foi comandante do exército de Davi, extremamente competente, mas Davi não podia fazer nada com ele. E sabe por que Davi não podia fazer nada com ele? Eu vou usar uma expressão feia, mas eu não tenho outra para usar, porque Davi tinha rabo preso com Joabe. Sabe o que é ter rabo preso com alguém? É estar na mão dessa pessoa. A expressão é feia, mas não tem nenhuma conotação, porque o rabo aí é cauda de animal, que quando ele faz uma coisa errada e ele vai correr, você prende a porta e ele fica preso ali, pela cauda. Quem foi esse Joabe? Por que Davi tinha rabo preso com ele? Em 2 Samuel, capítulo 11, Davi, ele fica no palácio, no tempo em que os reis saíam para a guerra, e do terraço ele vê Batseba tomando banho, e ele manda trazer Batseba. Não entra na minha cabeça, não foi consensual aquilo. Batseba era casada, seu marido se chamava Urias. Até que me prove o contrário, Davi estuprou Batseba, e ela se engravidou dele. Enquanto o marido estava no fronte na guerra, e quando chega a notícia que Batseba está grávida, aquilo era um adultério, e Davi, pela lei de Moisés, ele precisava ser apedrejado. Então ele tenta encobertar o caso e diz: traga o marido dela, para que ele se deite com ela, tenha relação com ela, e aí fica tudo certo, porque não havia exame de DNA, então o filho é dele. Só que ele volta e diz: eu não vou para casa. Como eu vou para casa, se os exércitos estão na guerra, e o meu rei corre perigo? Eu vou ficar aqui e vou defendê-lo. O plano deu errado. Davi então faz uma carta para Joabe, e fala assim com Joabe. Sucedeu pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe pela mão do próprio Urias. A sentença de morte de Urias foi na mão dele. Urias levou a carta, escrevendo-na, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e o quê? Morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, pelejaram com Joabe, e caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias. Provavelmente Joabe deve ter mandado uma cartinha para Davi: rei, missão dada, missão cumprida. Urias morreu, Davi então casa com Batseba. Só que Joabe sabia de tudo. Não era apenas um adultério, se eu posso usar mais uma vez, entre aspas, apenas. Era um adultério, um estupro e um homicídio. A vida toda de Davi ficou aqui, ó, na palma da mão de Joabe. Joabe fazia o que queria, Davi não podia falar nada. E agora que Joabe sabia, e que Davi sabia que ele sabia de Urias, então agora cria-se uma dinâmica muito perigosa.
E que dinâmica é essa? Existem pessoas que sabem demais sobre você. O problema não é alguém conhecer a sua história, não é problema. O problema é quando um segredo não tratado cria uma relação de dependência, de medo, de manipulação. Para vocês terem uma ideia, Joabe, ou melhor, Saul tinha um exército que perseguiu Davi, e o exército de Saul era comandado pelo general Abner. Depois da morte de Saul, Abner procura Davi e diz: me perdoe, eu quero fazer uma aliança com você, eu lutei muitas guerras contra você, mas agora eu quero te servir. E Davi então aperta a mão de Abner e diz: está perdoado, estamos juntos, você faz parte do meu exército, e você agora é meu amigo. Na primeira oportunidade, Joabe matou Abner. Quando Davi ficou sabendo, ficou irritado, botou Amasa, colocou um outro homem, Amasa, no lugar de Joabe, e Joabe matou Amasa. E Davi não pôde fazer nada. Matou Abner, Davi teve que ficar calado, porque Davi estava aqui. Matou Amasa, não pôde fazer nada, porque Davi estava aqui. E quando o filho de Davi, Absalão, se revoltou contra Davi, e armou contra Davi, e o exército de Davi contra o exército de Absalão, Davi vira para o exército dele e diz: lutem, mas eu peço um favor, não matem o meu filho, não matem, façam o que vocês tiverem que fazer, mas não matem meu filho. Eles foram para a guerra. Absalão perdeu a batalha. A Bíblia diz que Absalão tinha um cabelo, um grande cabelo, e tinha ouro no cabelo. E quando ele estava fugindo, ele foi passando por baixo de galhos, e os seus cabelos prenderam nos galhos, e ele ficou pendurado. E alguém disse: Absalão está pendurado num galho. E Joabe ouviu aquilo e disse: ah, é? Quando Joabe chegou e viu Absalão, sabe o que ele fez? Ele matou Absalão. Ele matou Abner, ele matou Amasa, ele matou Absalão, filho de Davi. E Davi, rabo preso. Rabo preso. Ele não pode fazer absolutamente nada. Ele aguentou aquilo. Por isso que agora, quando ele está morrendo, ele chama Salomão e ele fala assim: filho, seja homem, mate Joabe, porque eu não fui homem para matá-lo. Interessante, irmãos, é que quando eu olho essa história, o maior perigo de uma pessoa útil é quando a sua utilidade faz você tolerar o mau caráter que ela é. O problema não era que Davi não soubesse quem Joabe era. Davi sabia. O problema era que Joabe era útil. Joabe entregava resultados. Joabe vencia guerras. Joabe protegia o reino. Joabe era competente. E às vezes a utilidade de alguém faz um líder tolerar aquilo que ele deveria confrontar. É o que eu mais vejo. Pessoas que sabem o que fazer, precisam tomar decisões, mas não tomam, porque está na palma da mão do outro. A melhor coisa na vida é não ter uma vida que precise ser escondida. Sabe, errar, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo tem uma história.
Mas a gente não pode ficar na mão das pessoas. A gente não pode ter esse tipo de coisa. Jesus, eu amo essa palavra. Jesus, ele disse: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não há nada encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não há de ser conhecido. Viver na luz não significa não ter um passado. Viver na luz significa não precisar de esconder o passado. Isso é viver na luz. Davi teve um passado complicado. Davi errou, Davi pecou, tomou decisões terríveis. Mas quando Natã o confrontou, ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. O problema não é ter uma história ruim. O problema é ter uma história que você precisa esconder. Esse é o problema. Quem não tem nada para esconder, não precisa ter medo de quem conhece a sua história. Eu não estou falando aqui sobre ter uma vida perfeita. Eu estou falando aqui sobre ter uma vida transparente. Diga comigo, não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre ter uma vida transparente. Eu falo muito com os pastores. Todos vamos errar, todos erramos nas decisões, nas escolhas, mas até os seus erros precisam ser com clareza. Precisa ser na luz, para que todos vejam que você errou. Não tente ocultar, esconder, colocar embaixo do tapete, porque eu penso que pessoas que vivem com circunstâncias e situações que precisa ficar escondendo, eu imagino que deve ser a pior vida que possa se ter na terra. Eu fico tentando me imaginar nessa situação de eu viver uma vida que eu tenha que esconder alguma coisa dos outros. Davi sofreu na mão de Joabe. Por que escondeu? Porque o tempo todo ele viveu essa situação. Eu amo João 14:30. Jesus disse assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Diga comigo, e nada tem em mim. Jesus está falando que o diabo está se aproximando. Porque já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Isso é maravilhoso. Ele não tem nada em mim. Não é sobre perfeição, é sobre transparência. É sobre ser transparente. É sobre viver uma vida pela qual você não precisa esconder nada. Eu não estou falando que você não erra. Eu não estou falando que você não vai errar. Não estou falando que você não deveria ter errado. Mas o que eu estou dizendo é: não esconda. A pior coisa nesse mundo. No meio dessa encrenca de ele fugir de Absalão, ele se depara com Simei. Simei é o arquétipo da humilhação. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 5 e 6, diz assim: e chegando a Davi a Baurim, eis que ali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando Davi, e atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos de Davi, e todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. O texto está dizendo que esse Simei, quando Absalão arma toda essa armadilha, essa situação, essa revolta, essa rebelião contra Davi,
apoiado por alguns oficiais. Davi então tem que fugir do palácio. E quando ele está fugindo do palácio, aparece esse homem Simei. E esse Simei começa a amaldiçoar Davi, e o texto diz que ele jogava pedras em Davi. Quando Davi está fugindo de Jerusalém, humilhado, sem trono, sem saber o que aconteceria com o seu reino, Simei aparece. Perceba o momento, Davi já estava quebrado, arrebentado, e o Simei ainda joga pedras. E ele chama Davi de homem de Belial, homem sanguinário, e atribui Davi a desgraça que estava acontecendo com ele. Mas o mais impressionante é a reação de Davi. Então disse Abisai, filho de Zeruia: por que amaldiçoaria esse cão morto ao meu senhor rei? Deixe-me passar e eu vou lhe arrancar a cabeça. E disse Davi: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixe-o amaldiçoar, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia? E prosseguiu Davi, ele e os seus homens pelo caminho, e Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantando poeira, e disse Davi: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita? Deixe-o e o amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura tentará o Senhor para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Olha o que Davi está falando. Alguém disse: Davi, deixa que eu vou arrancar a cabeça dele agora. Davi, ele aprendeu isso lá com Abigail, no arquétipo de domingo passado, de Nabal. Lembra que ele ia matar Nabal? Abigail chega e fala: o Senhor luta as guerras do meu Senhor, você não vai sujar suas mãos com esse homem. Talvez aquele dia Deus estava preparando Davi para esse dia. E Davi disse: não vamos fazer nada com ele não. Quem sabe é até Deus que está usando ele para falar isso. Irmão, é por isso que ele era chamado homem segundo o coração de Deus. É quando alguém te xinga, fala um monte de coisa a seu respeito, e de repente alguém diz: vamos vingar, você fala: vai ver que é até Deus que está usando ele, sei lá. Mas é mentira. Mas vai ver que Deus está usando ele para nos ensinar alguma coisa. Que o Senhor nos dê esse coração de Davi. Sabe, esse Simei, ele representa a humilhação. E a humilhação que chega quando você está mais vulnerável. Há pessoas que vão aparecer na sua vida no pior momento, justamente quando você está cansado, ferido, passando por uma crise, enfrentando uma perda, sendo questionado, em um momento de fraqueza, e pessoas no espírito de Simei se levantarão contra você, e algumas delas não terão misericórdia, não vão respeitar o seu momento, elas vão te jogar pedra. E maturidade é quando você deixa de responder a toda pedra que jogam contra você, como foi o caso de Davi. Nem toda provocação merece uma resposta. Algumas precisam ser entregues nas mãos do Senhor. E algumas pessoas, elas passam pela nossa vida para ferir o nosso coração. E Deus pode usar essa pessoa. Mas como, pastor? Para fortalecer o nosso domínio próprio. Quando você coloca essas pessoas na mão de Deus, Deus as coloca em suas mãos. Quando Davi volta, quando Davi recupera o trono, quem que aparece de volta lá? Aparece o Simei. E o Simei vem, versículo 17, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que parecia bem, então Simei, o filho de Gerá, se prostrou diante do rei e disse ao rei: não me impute o meu senhor a minha maldade, nem te lembres do que tão perseveramente fiz ao teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não tome isso no seu coração.
Esquece aquelas pedradas que eu te dei. Esquece aqueles palavrões pelos quais eu te xinguei naquele dia. E sabe o que Davi fez? Deixou para lá. Deixou para lá. Todas as pessoas, se você tem um coração perdoador, todas as pessoas que te perseguem, Deus as entregará na palma da sua mão. E quando Deus as entregar na palma da sua mão, sabe o que você tem que fazer com elas? Misericórdia. Pagar o mal que elas te fizeram com o bem. Deus só te entrega na sua mão se você tiver um coração perdoador. Porque essa pessoa vai aprender com você. É Deus dando uma chance para ela. Quando Davi ele volta, Simei vem pedindo perdão. Isso permite mostrar que existem pessoas que elas são corajosas para atacar você quando você está caído, quando você está passando por situação difícil. Quando eu vejo Simei, eu lembro de Instagram, Facebook, WhatsApp. Eu nunca vi um lugar de gente tão corajosa. Xinga todo mundo, briga com todo mundo, fala o que quer. Aí depois encontra com você na rua, baixa a cabeça. Já aconteceu isso com você? Parece que a internet, ela é tipo uma cachaça, ou uma droga, que dá coragem para a pessoa. A pessoa, quando ela entra por detrás de uma tela, ela vira um leão, ela fala, ela esbraveja. Depois sai dali, o leão vira um gatinho. É o Simei. Quando viu Davi naquela situação, ele faz isso. Mas naquela encrenca houve um homem chamado Barzilai, que é um arquétipo do Espírito Santo. Barzilai, quando Davi estava fugindo, sucedeu que chegando Davi a Manaim, sobe filho de Naás, de Raabe, dos filhos de Amon, Maqui, trouxeram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e trigo tostado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, para Davi comer, e para o povo que com ele estava, porque diziam, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olha só, quando Absalão se rebela, Davi foge. Davi está sem palácio, está sem estrutura, Davi está sem o reino, Davi está sem saber como é que aquilo vai terminar, e de repente aparece um homem chamado Barzilai, e esse Barzilai, ele leva para Davi queijo, cama, trigo, pão, manteiga, ovelha. Sabe, esse Barzilai representa aquela pessoa que Deus coloca no caminho da gente, que é um anjo para sustentar a gente em momentos que a gente não tem mais força. De repente chega alguém e abraça e fala, você não está sozinho não, eu estou com você. Sabe, esse Barzilai, ele é esse tipo de gente. Ele não apareceu quando Davi estava no auge, pelo contrário, ele apareceu quando Davi estava no deserto. Há pessoas que Deus envia para celebrar a sua vitória, mas há pessoas que Deus envia para sustentar você nas piores crises da sua vida. Meus irmãos, só quem já passou por uma crise sabe o que é um abraço, o que é alguém chegar e falar, eu quero orar com você. Deus me colocou aqui para fazer uma oração por você. Eu tenho uma palavra para você. É esse Barzilai que aparece e diz isso, né? É aquela pessoa que aparece quando você está cansado e diz, eu vou carregar um pouco do seu peso. Por isso eu digo que algumas pessoas Deus coloca na nossa vida para nos ensinar, mas outras Deus coloca na nossa vida para nos sustentar. E quando Davi recupera o trono, segundo Samuel 19:33, Davi vira para Barzilai e diz assim, passa comigo agora, e eu vou te sustentar comigo em Jerusalém. E ele disse, obrigado, eu já estou velho,
deixa eu ficar na minha casinha, fica no seu palácio, você ainda tem muita coisa para fazer. Ele não quis. Tem alguém muito parecido com Barzilai. É o Espírito Santo. Existem momentos em que você não precisa de uma explicação, você precisa de um sustento. Você não precisa de alguém que diga para você, seja forte, seja corajoso, não. Você precisa de alguém que coloca a força dentro de você. Porque foi justamente isso que Jesus prometeu. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Paráclito, para que fique convosco para sempre. A palavra Paráclito, Consolador, dá a ideia de alguém que fica do lado, de alguém que auxilia, que defende, que encoraja. E o Espírito Santo, ele é aquele que permanece conosco. Barzilai, ele não tirou Davi do deserto, não, mas ele levou provisão, ele levou sustento para Davi. Davi, eu vou tirar você dessa situação. Não, ele não disse isso. Ele apareceu para dizer, Davi, eu estou com você. Enquanto você estiver atravessando esse deserto, eu vou sustentá-lo. Você não está sozinho. Essa é uma das coisas mais lindas do Espírito Santo. Se prega muito pouco sobre o Espírito Santo. Se fala muito pouco sobre o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? No Antigo Testamento, o Pai operou. Deus, Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, a figura de Jesus. Mas de Atos dos Apóstolos, Jesus disse em João, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E em Atos o Espírito Santo vem, recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus disse isso, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a diferença entre Barzilai e o Espírito Santo é que Barzilai ficou com Davi quando ele estava no deserto, mas o Espírito Santo, ele que começou a obra em você. O texto de João vai dizer que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele estará conosco todos os dias. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. O que Deus quer, o que Jesus quer, é que eu e você tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Em Efésios, Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. Tiago diz, não sabeis que o Espírito que opera em vós tem ciúmes? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo revela. Deus está nos chamando no ano da profundidade a nos aprofundarmos num relacionamento com o Espírito Santo, de conversar com Ele, de dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero ser o teu amigo. Tem um livro, eu recomendo, um livro do Benny Hinn, chamado Bom Dia Espírito Santo. Leia esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Nesse livro, o autor, ele mostra o Espírito Santo de uma maneira que está nas Escrituras, mas que a gente não percebe nas entrelinhas. E ele te convida a ser amigo do Espírito Santo.
Talvez você tenha chegado aqui cansado, sedento, sem força. Talvez você está passando no seu deserto. Mas eu vim dizer que você não está sozinho. O Espírito Santo está aqui. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Assim como o Senhor enviou Barzilai para sustentar Davi, o Senhor enviou o Espírito Santo para sustentar você. Eu não sei quantas pessoas você conhece, eu não sei quantos amigos você tem, mas o Espírito Santo deseja ser seu amigo. Ele deseja ser seu amigo, Ele deseja ser seu companheiro. Feche os seus olhos. Talvez você nunca tenha conversado com o Espírito Santo. Talvez você ora: Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero convidar você a dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero ser teu amigo. Eu já vi irmãos na igreja dizerem isso, e a presença do Espírito Santo vir nos seus quartos, aonde eles estavam, de uma forma tão forte, que veio um perfume junto. Um perfume, uma fragrância, o cheiro, o bom perfume de Cristo. O Espírito Santo está aqui. Doce